Boa noite. Eu tive um probleminha com a internet. Esperar o Rudimar entrar. Esperando o Rude. Bom, gente, enquanto o Rude não entra, né? Boa noite. Sou Camila Moraes e aqui é o IG, né? Do Vidas que Importam, que tem como intuito trazer ao debate temas concernentes ao campo da psicanálise, da psicologia e da política social, buscando interseccionalizá-los e dando ênfase a partir do nosso território enquanto América Latina. Então, hoje nós temos, enquanto convidado, o Rudimar, para pensar o mal-estar na cultura em tempos de coronavírus, né? Então, aqueles que já nos seguem, chamem seus amigos, colegas aí, que desejam descolonizar diante dos saberes que são impostos, né, pela nossa cultura ocidental. Então, é pensando nessas questões que esse projeto, ainda em fase embrionária, ele se inicia. Oi, Nachara, querida, boa noite, Ana. Olha o Hamilton, querido. Daisy. A Beta Padilha em Caxias do Sul. Tainá, representando Belém do Pará. Priscila, no Rio de Janeiro. Que legal, gente. Breve a Nachara vai estar conosco. Boa noite, Cacá Tavares. Boa noite. Boa noite, Bibiana. Esperando o Rude, ele tá com alguns probleminhas técnicos. Falando comigo aqui pelo WhatsApp.
Boa noite, Fátima, Leandro, Cristine. O Dilmar tá tendo alguns problemas com o celular em Caxias. Mas de antemão, né, pensar que em tempos de coronavírus, em que os ritos da morte a todo momento, né, perpassam pelo nosso imaginário, sobretudo no imaginário social, né, diante da perda de alguém querido ou da perda de nós mesmos, é que hoje, breve, acredito que o Rude consiga entrar, né, se conectar, mas pensar que o coronavírus se encontra hoje nesse lugar que nos coloca diante da angústia, né, e da própria falta. Então, o texto do Mal-Estar na Cultura, de 1930, que é um texto freudiano, ele vai nos colocar diante dessas mudanças no contexto social e cultural que se apresentam diante da guerra, né, diante do coronavírus hoje em dia, como algo que nos traz um mal-estar, né? Aquilo que nos coloca frente à morte, né? Sobretudo a morte de nós mesmos. Então, parece que nos tempos atuais estamos sempre diante da perda, né? Algo que não nos consola. Então, é nesse sentido que as questões hoje serão dadas a partir do Rudimar, né? Olha, ele chegou. Quando Rude se conectar. Conseguimos! E conseguinte. Estava com um probleminha técnico aqui, mas está tudo resolvido. Tempos de home office, estamos aprendendo. Isso aqui. Então, gente, esse é o Rudimar, né? Grande amigo, se tornou um grande amigo. Isso aí. Foi meu professor, meu orientador na pós. Um dos grandes amores que Caxias pôde me proporcionar, que ainda proporciona, né? Bom. E é a partir da visão da psicanálise que hoje o Rudimar vai nos falar um pouco sobre os ritos de morte, mas sobretudo o amor, né, Rude? Porque a psicanálise é sobretudo o lugar do amor. Isso De aí. falar do amor. Isso aí. Te apresenta um pouco, Rude, para quem não te conhece, quem é o Rudimar, onde ele trabalha. Perfeito. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Camila, né, pelo convite. Minha amiga Camila, hoje, né, dizer que é uma honra poder estar aqui falando sobre um tema tão importante, né, para a nossa pós-modernidade, para a nossa contemporaneidade, e também publicamente parabenizar pelo projeto, né, um belo projeto, Vidas que Importam, né? Eu acho que é um ato político, né, fundamental para a gente poder estar criando espaços como esse, né, de interlocução, de discussão, fundamental. Então, parabéns por esse projeto. Bom, o Rudimar é professor, é psicólogo, é psicanalista,
né? Trabalha há muitos anos como professor na universidade, né? Ministrando disciplinas de psicanálise, psicopatologia. O Rudimar trabalha com clínica também há mais de 20 anos, né? A clínica psicanalítica. O Rudimar é membro da Escola de Estudos Psicanalíticos, aqui em Caxias, com sede em Porto Alegre, né? O Rudimar trabalha com grupos de estudos em psicanálise, Freud e Lacan. Há muitos anos faço essa atividade de transmissão, do qual tenho muito orgulho, né? E gosto muito do que faço, né? E recebi prontamente esse convite, né, quando a Camila me fez, porque também faz parte das minhas inquietações, né? Nós estamos vivendo um momento que exige que a gente possa se interrogar, que a gente possa pensar e poder se situar dentro desse grande e complexo contexto. Então, a minha pretensão hoje, nessa fala com vocês, é de fazer mais provocações do que conclusões. E aí eu pensei nesse sentido de fazer uma contextualização panorâmica sobre a questão do mal-estar na cultura e vincular e articular o tema da pandemia. Nesse sentido, eu vou fazer um primeiro momento de uma fala sobre isso, e depois eu queria mergulhar um pouquinho e fazer uma proposição que diz respeito à questão do texto anterior a 1929, com o mal-estar, que é o texto de 1885, um projeto para neurólogos. É um primeiro texto onde o Freud começa a falar sobre a constituição de um sujeito psíquico. E nisso que ele inicia falando sobre a constituição de um sujeito psíquico, ele usa um sintagma muito interessante, um significante muito interessante. Ele fala do desamparo inaugural, do desamparo originário, do desamparo inicial, que todos nós somos lançados ao nascer. E eu queria poder propor, né, como uma provocação, que a gente pudesse trabalhar a partir desse desamparo, vinculando ele, articulando ele aos inúmeros desamparos, nas séries de desamparos que nós venhamos ter depois deste primeiro desamparo. E depois eu queria fazer um sobrevoo também panorâmico com vocês, articulando um pouquinho da história das pandemias, né, para a gente poder fazer um salto no passado e poder ver como isso foi se dando historicamente ao que a gente tem hoje como a Covid-19. Feito isso, eu tenho algumas articulações, algumas provocações para pensar algumas questões, principalmente no que tange a questão da necropolítica, que é uma questão fundamental hoje, que nós venhamos pensar essa dimensão que os corpos ocupam, que os corpos representam, principalmente no que tange a questão da morte. E, por vias, né, poder abrir para as questões que vocês tenham para fazer, enfim. Tá bem? Pode ser por aí, Camila? Pode, deve. Tá em casa, Rudy, já te disse. Então. Eu queria, se vocês me permitem, fazer uma pequena leitura de um parágrafo apenas, tá? Não pretendo ler mais nada. Mas eu achei interessante poder trazer o texto do mal-estar, né? E eu também queria poder falar algumas coisas que essa oportunidade que a Camila me dá traz de poder dizer sobre os textos culturais do Freud. Eu costumo pensar que não se tratam de textos sociais. Não interpreto, não entendo dessa forma. Se tratam de textos culturais. Esses textos, num olhar sobre a questão da cultura, já iniciou em 1908 com o texto A Moral Sexual Civilizada, aspas, onde o Freud já inicia a discussão sobre esse tema referente à questão da cultura. E a gente tem aí, poderia fazer um percurso de mais ou menos 10 textos fundamentais, onde Freud toca na questão da cultura e, necessariamente, e, consequentemente, na questão da política, com P maiúsculo. Então, Freud é um autor, um psicanalista, que trata da política. Eu queria acentuar esse aspecto,
porque a gente tende a pensar, bom, Freud não se ocupou da política, não. Um primeiro ato político de Freud foi dar vez e voz às histéricas. As histéricas, num período vitoriano de repressão. Esse, por si só, é um ato político. Quando Freud faz isso, ele está efetivamente dando voz a essas mulheres que viviam num período repressor. E cabe lembrar também, né, nas teorias que Freud pôde elaborar, quando ele fala da questão das teorias infantis e sexuais. Ele também dá vez e voz às crianças, né? Então é importante situar, e eu gostaria nesse primeiro momento de mostrar um Freud político, um Freud que trata das questões políticas também. E para poder mostrar que esse é um espaço que cada vez mais nós devemos ocupar enquanto psicanalistas, né? É fundamental que a gente possa ocupar esse espaço, porque ele é um espaço político por natureza. E a teoria psicanalítica, o nosso pai Freud já tinha isso no seu conceito fundamental. Então, vou ler rapidamente para vocês esse parágrafo apenas. Grande parte das lutas da humanidade centralizam-se em torno da tarefa única de encontrar uma acomodação conveniente, isto é, uma acomodação que traga felicidade. Então, esse conceito de felicidade diante do mal-estar, né? Então, estamos sempre peremptoriamente, diante de um mal-estar, independente de um contexto histórico, né? Esse mal-estar é sempre presente, é sempre permanente. Entre reivindicação do indivíduo e as reivindicações culturais do grupo. Então, das grandes teses e dos grandes desafios para Freud foi tentar conciliar o eu, diante do coletivo, o eu frente ao coletivo, o eu em conflito ao coletivo, o indivíduo diante do coletivo, da instituição, do grupo. Como conciliar esses dois mundos? Como conciliar esses dois seres? Esse sempre foi um desafio para Freud. Tá? Um dos problemas que incide sobre o destino da humanidade é o de saber se tal acomodação pode ser alcançada por meio de alguma forma específica de civilização, ou se esse conflito é irreconciliável, se de fato não há o que fazer no que tange a esses dois mundos que eu citava, né, entre o eu, entre o indivíduo e o outro. E como é que eu gostaria de poder descer ao detalhe para poder ilustrar melhor o que eu estou tentando sustentar essa noite com vocês, nesse aspecto fundamental, se a gente leva em conta, se a gente considera que tudo aquilo que nos constitui como base, como matriz fundamental, tem relevância, tem consequência na nossa vida futura, enquanto adultos. Ou seja, se aquilo que me constituiu como um bebê terá importância ou não na nossa vida futura. Esse é um ponto fundamental e que a psicanálise trabalha muito exaustivamente nesse sentido. Então eu convido agora vocês para a gente fazer um exercício num percurso que eu vou chamar de ideal, como a título didático de ilustração, mas para a gente poder pensar juntos aquilo que se dá numa construção primeira de quando um bebê nasce. Então, o nascimento de um bebê, né? Como é que se dá, e eu estou falando em linhas gerais, considerando que existe para esse bebê, ao nascer, um contexto que lhe é holding, um contexto que lhe é acolhedor, um contexto que lhe é favorável. E eu estou acentuando isso, dando ênfase a isso, para dizer que nem sempre é assim. Mas sabemos que nem sempre é assim, mas vamos considerar a título de ilustração um modelo ideal ou, aspas, mais próximo de um normal. Esse bebê, quando nasce, ele rapidamente
precocemente se dá conta que se ele não se endereçar, se ele não se encaminhar a um outro, naquilo que tange a cria humana, ele não sobreviverá. A gente pode depreender disso que, em relação aos animais, isso é muito mais fácil de compreender e eles, alguns ou na maioria dos animais, conseguiriam sobreviver de forma instintual, dando suporte e subsídios necessários independente do outro. Aqui não. Aqui nós temos a questão da ajuda alheia que lhe é fundamental, como Freud descreve lá no projeto, para sua manutenção e sobrevivência. Então, o bebê faz esse movimento, vetoriza em relação a um outro. E aqui eu estou chamando de outro aquele que faz função. Isso é muito importante destacar. Independe de uma figura biológica, independe de uma maternagem biológica. Até porque a psicanálise considera que, independente da questão adotiva, é preciso que um pai, que uma mãe, adotem um bebê, independente se ele é adotivo ou não. Então, isso implica necessariamente uma dimensão de função. Tá bem? Então, vamos imaginar, vamos considerar que esse bebê, reconhecendo o seu desamparo, e é esse ponto que eu quero grifar com vocês, colocar em negrito, reconhecendo o seu desamparo inaugural, inicial, ele se lance na direção deste outro. Esse outro vai acolher o seu desamparo, dando a ele, no primeiro momento, as necessidades básicas e que são fundamentais para a subsistência da cria humana. Ou seja, desde aquilo que diz respeito, por exemplo, ao aleitamento materno, que é um ingresso oral do bebê e que já implica aí um momento de inscrição no segundo registro, eu não vou me ater nisso hoje, mas que implica um registro pulsional, que também é um elemento fundamental se estamos falando da cria humana, que esse outro possa oferecer ao bebê muito mais além das necessidades básicas do qual ele provê como recurso para a sua subsistência. Mas é preciso considerar que ficar nessa posição em relação ao outro que o bebê fica é uma relação, é uma posição de extrema dependência. De extrema dependência. Esse bebê está à mercê do outro. Isso não é uma posição muito tranquila de ficar. E a gente poderia depreender daí uma série de sentimentos, de afetos que serão recorrentes, que serão insistentes, que irão se repetir a partir desse primeiro tempo matricial que estamos configurando, que estamos construindo juntos nesse primeiro momento. É isso que eu quero destacar com vocês nesse momento. Essa relação, a Camila falava de amor no início da nossa fala, esse idílio amoroso que o bebê estabelece com o outro materno, é uma posição da qual o bebê supõe que a mamãe é tudo para ele. É tudo para ele. Tanto é que Freud chama, ele supõe que seja a majestade o bebê. A majestade o bebê. Só que isso, de fato, não vai se figurando e se configurando desta forma. O bebê vai percebendo que a mãe não dá tanta importância assim que ele supõe que tenha. Por vezes ela deixa ele em casa com uma outra pessoa e sai de casa e vai trabalhar. Por vezes ela deixa ele esperando mais do que ele gostaria para poder lhe ofertar algo de sua necessidade, o leite, a troca da fralda, as coisas cotidianas que exigem e que pedem que ele seja atendido
no tempo do bebê, que é um tempo no mesmo tempo agora. Ou seja, no seu limiar de frustração, ele insiste que seja atendido no mesmo tempo agora. Isso não necessariamente ocorre, mas é preciso considerar que ele supõe que esse outro possa lhe ofertar, possa lhe dar tudo que ele precisa. E isso, paulatinamente, progressivamente, vai declinando. Vai declinando. E aí, nesse declínio dessa posição edílica, dessa posição de alienação que o bebê estava em relação ao outro materno, há um rompimento, há uma separação. E essa separação se dá, e permitam repetir, eu estou considerando um contexto ideal na nossa construção lógica de pensamento. Existem inúmeras variáveis nesse caminho, que depois a gente pode voltar a falar. Mas é preciso considerar, né, minimamente algo para a gente poder fazer esse raciocínio teórico. Nesse momento de separação, né, esse momento tão importante de separação, ali se caracteriza, ali se inscreve uma primeira decepção. Uma primeira decepção. A primeira decepção amorosa. Olha que interessante. Quantas e quantas outras decepções amorosas nós vamos ter depois? Mas eu estou identificando, a partir de Freud e de Lacan com vocês, que essa é uma primeira decepção na série de decepções que o sujeito vai ter depois, a partir desse primeiro tempo. Só que para que haja uma separação desse bebê nessa posição de idílio amoroso com a mãe, é preciso que haja um terceiro. É preciso que haja um terceiro. E esse terceiro, eu vou chamá-lo de lei. De lei. É alguém, como terceiro, que opera como lei. A lei do talião, a lei do decálogo, a lei do contrato, como Hobbes fala e institui, a partir de Maquiavel, a questão do contrato no Leviatã. E é muito interessante pensar a partir dessa construção filosófica, porque nos permite ver como estão os contratos na contemporaneidade, como está a lei na contemporaneidade. E é isso que eu queria destacar para vocês. Nós estamos considerando que aqui há um recalque, de um desejo que me toma na relação com o outro, mas que me interdita, que me impede de que eu não faça tudo o que desejo. Que a gente poderia, rapidamente, eu vou dar um salto aqui, dizer que, bom, na contemporaneidade, tudo é permitido. Né? E aí a gente tem uma série de questões para poder pensar, né? Quando não há lei, né? Quando não há lei. Então aqui a gente tem, psiquicamente falando, clinicamente falando, o primeiro registro de lei. Né? O Freud vai chamar, bom, opera aí o supereu. Né? Opera aí uma dimensão moral que diz para o bebê que, olha, você não é o todo, o tudo para o outro materno. Né? Você precisa reconhecer, não sabendo o que é, e estar em busca desse reconhecimento daquilo que você não configurou, não considerou nessa relação, e o bebê e o sujeito se lança em busca como faltante, porque é essa marca que opera nessa relação dele com o outro. Esse outro que a gente está chamando aqui, ele é fundamentalmente, no primeiro tempo, o outro materno. Então a gente está falando de uma relação do bebê com o objeto. A gente está falando de uma relação do bebê com o primeiro tempo, o outro materno. Esse que é o primeiro outro, o outro materno, vem a ser o grande outro. E nós temos no grande outro a cultura. Então entramos agora para pensar aquela proposição inicial do Freud, do eu, o bebê, para o outro, a cultura. E aí nós vamos ter que a marca primeira do que foi
e do que veio a ser a cultura se nomeou como outro materno. Então nós temos necessariamente uma primeira marca, uma marca a ferro e fogo de uma constituição inicial que se deu do eu ao outro. Tanto é que Lacan vai nomear que o eu é um outro. Ou seja, nós estamos, de forma indelével, marcados fundamentalmente por aquilo que é o outro. E por vezes nós nos confundimos de nós mesmos pelo outro que nos marcou. Então isso é sempre um embaraço, isso é sempre uma tentativa de nos separarmos desse outro. Mas que ele, de alguma forma e fundamentalmente, nos marca para aquilo que passam a ser as nossas relações filiais, que vamos estabelecer depois dessa primeira relação matricial, que nos constituiu de sobremaneira, fundamentalmente. Então é preciso considerar, nesse primeiro tempo, essa dimensão de um desamparo fundamental. Porque essa mesma dimensão de um desamparo, que eu dizia para vocês, implica necessariamente uma primeira decepção, ela deverá, de alguma forma, nos tocar novamente. Ou seja, a todo e qualquer momento que a gente se sentir abandonado, em desamparo, é sobre esse ponto que ele vai reverberar. É sobre esse ponto que ele vai se potencializar. Ou seja, como, agora nós poderíamos depreender, como, e eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, nós vivemos o nosso primeiro desamparo inaugural, original, fundamental, do qual eu poderia, a grosso modo e de forma ousada dizer, é um desamparo universal. Ou seja, sair daquela posição de completude intrauterina, aonde nós éramos alimentados umbilicalmente, e romper para um lugar agora extramundo, que implica necessariamente dar conta de uma posição que não atende mais do mesmo tempo que antes nos atendia intrauterinamente, implica um desamparo, implica que nós possamos suportar essa diferença, aquilo que está constituído na relação com o outro. Então eu quero destacar, e estou insistindo um pouco nisso, para mostrar a importância desse momento matricial. Se nós lidamos bem ou mal com esse período inaugural, inicial, ele será catalisador, será potencializador das dificuldades adversas, inerentes, contingentes que nós vamos ter vida fora. É preciso considerar, nesse período, nesse momento inicial, infantil, mesmo que a gente fique vivendo ele como lembranças encobridoras, há momentos traumáticos que são fundamentais e que por vezes nós recalcamos e ficamos com as representações e ficamos com os fragmentos dessas vivências, insistindo pelos nossos sintomas, enfim, não quero entrar nesse mérito agora, mas é preciso destacar a importância desse primeiro momento, tá bem? Tudo bem até aqui? Camila, alguma questão? Certo. Tudo certo? Então, tem muitas perguntas, mas vamos deixar para o segundo bloco. Tá bom. Que tempo nós temos agora? Camila, tu pode me ajudar? Temos... Estamos... Quando estiver próximo, eu te sinalizo. O próprio Instagram, ele fecha quando dá 1 hora. Tá bom. Mas eu vou te sinalizando. Tá ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Então, nós temos um primeiro elemento, né? Eu tenho sustentado com vocês uma tese freudiana e também lacaniana dessa constituição de um sujeito que se dá necessariamente por uma relação matricial. E eu, claro, estou criando um modelo patriarcal, um modelo tradicional. Nós poderíamos entrar nas mais diferentes configurações, as novas configurações. Nós poderíamos entrar nessa discussão. Estamos criando um modelo para poder pensar como suporte do pensamento, para poder pensar
né, o mal-estar na cultura. Uma vez dito isso, uma vez compreendido, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, é preciso agora dar um salto, e eu queria fazer esse exercício com vocês, para poder pensar a questão que estamos historicamente vivendo, e é um exercício interessante de fazer, quando a gente fala de vivências acerca da pandemia. Porque o meu exercício também, e eu havia comentado isso com a Camila como provocação e proposição, que a gente pudesse agora fazer o exercício de colocar esse grande outro, esse outro na relação com o bebê, esse sujeito agora em relação à pandemia. Estamos tentando fazer o exercício de pensar o grande outro, o nomeando como pandemia. Nós sabemos historicamente e vivemos, e eu gostaria agora de trazer algumas provocações, que nós vivemos uma pandemia chamada, no século XIV, de peste bubônica, ou peste negra. E eu queria destacar apenas alguns elementos acerca disso, para poder fazer esse exercício de volta ao passado, para poder ver o que a gente pôde recolher disso, né? Nesse exercício da pandemia século XIV, é preciso lembrar que ela assolou, ceifou em torno de 200 milhões de pessoas, praticamente a população do Brasil hoje. Tá? Então, que tipo de zoonose havia ali? Que zoonótico havia ali? A transmissibilidade de um rato pelo piolho. Tá? Então, eu estou elencando aqui e fazendo agora o exercício com vocês para chamar que o grande outro também pode ser o meio ambiente. Lá naquele período, do século XIV, haviam problemas graves de infraestrutura. Agora não temos mais, né, Camila? Não existe mais problemas de infraestrutura básica, né? Resolvemos todos os nossos problemas de infraestrutura. Naquele período, né, sendo um pouco irônico, naquele período não havia... Periferia que eu diga, né? Temos graves problemas de infraestrutura, né, principalmente falando em termos de Brasil. Mas naquele período isso era um problema muito grande e fez com que nessa transmissibilidade pelo rato, né, assolassem até 200 milhões de pessoas. Mas tem outros aspectos que eu gostaria de recordar acerca dessa questão da peste bubônica, que ela levou 3 anos para arrefecer. Hoje mesmo nós líamos uma matéria de que existe um caso de um mongol na Mongólia que foi encontrado com peste bubônica. Tá? Então estamos falando do século XIV e hoje no século XXI nós estamos identificando um caso de peste bubônica. Mas ali naquele período existe um elemento interessante e a Camila escreveu um belo artigo sobre corpos amordaçados, né? Existe um dado interessante sobre os corpos naquele período em que os corpos contaminados, eram lançados na guerra, no mesmo período, contra o inimigo. Então nós temos nesse mesmo período a primeira guerra bacteriológica. A primeira guerra bacteriológica. E eu queria destacar isso quando nós estamos falando de um texto que trata da questão do mal-estar na cultura, que esse afeto, esse sentimento de agressividade e de ódio, do qual o homem, nós poderíamos dizer assim, bom, porque eles não pararam com a guerra no século XIV, tendo em vista o grande e enorme número de pessoas que estavam morrendo, dadas a peste bubônica. Não parou-se com a guerra, algo que também não está ocorrendo no mundo hoje. Nós sabemos que existem guerras, fundamentalmente nos países muçulmanos, né, que não pararam em função se tentou até, a ONU tentou fazer com que houvesse, o Papa comentou alguma coisa nesse sentido, mas não pararam as guerras em meio a essa tragédia. É esse elemento que eu queria destacar para vocês também. Uma outra questão em relação a esse fato, século XIV, primeira grande pandemia, é de que, logo após o arrefecer, 3 anos depois da peste bubônica, o homem
seguiu com a famosa Guerra dos 100 Anos. Ou seja, dizer isso para dizer que o homem parece não aprender com as tragédias humanas. Dizer isso para dizer que hoje é pauta, quando se fala de Covid-19, o que vamos aprender com tudo isso que estamos passando hoje. Esse isolamento social, essa situação da qual todos estamos acometidos. Parece que naquele período, século XIV, nós não aprendemos nada. Depois disso veio varíola, depois disso veio... A varíola levou quase 3.000 anos para ser erradicada em 1980, só para vocês terem uma ideia. Depois disso veio a gripe espanhola, que não tem nada de espanhola, ela surgiu nos Estados Unidos. Ela surgiu nos Estados Unidos. E no Brasil, a gripe espanhola fez... o presidente Rodrigues Alves, na época, sofreu com a gripe espanhola e veio a falecer. É um dado histórico interessante da gente poder pensar. E depois nós tivemos, então, a ebola, que ainda existe, né, principalmente nos países africanos, né, pessoas que estão sofrendo, né, e, por fim, aqui a nossa última, que é a gripe suína, né, e mais um elemento interessante para a gente poder destacar aqui, acerca dessa última grande, né, a gripe suína, um acometimento muito sério, muito importante, também vinda de um animal, mais uma zoonose. Eu estou destacando isso para dizer que nós, psicanalistas, que nós, psicólogos, que nós, seres humanos, precisamos efetivamente nos preocupar com a Amazônia. Nós, seres humanos, precisamos efetivamente nos preocupar com o meio ambiente, porque será o meio ambiente que nos trará, se não cuidarmos, novas pandemias. É por esses maus tratos ao meio ambiente que nós seremos acometidos de novas pandemias. É preciso nós começarmos a olhar para isso, efetivamente, né? Então a gente sabe o que ocorre em relação a essa relação do homem com o animal, as marmotas, né? Esse animal que é uma hipótese da Covid-19 na cidade da China, né? Então, do qual o homem, né, se utilizava como alimento, como medicamento para os rins, as marmotas. Então, há uma preocupação fundamental e que nós devemos estar olhando, que o psicanalista precisa falar sobre isso, é isso que eu estou chamando a atenção, efetivamente numa preocupação sobre a questão do meio ambiente. Tá bem? Eu queria também destacar aí uma questão importante que eu apontava para vocês antes, que é a questão das mortes, né? Que a impressão que se tem hoje, naquilo que diz respeito àquilo que a Hannah Arendt chama de banalização, de que nós, quando chegamos a 1.000 mortes em 24 horas pela primeira vez, nós ficamos subitamente surpreendidos quando se fala em termos de Brasil. Agora estou descendo um pouquinho para falar do nosso contexto, do nosso país. E é preciso dizer que hoje estamos em 67.000 mortos. 67.000 mortos. É preciso dizer que nós estamos pela 4ª vez com 1.300 mortos, né, a cada 24 horas. E é preciso dizer que parece, aspas, que a gente não se sensibiliza mais com isso. Que nós não estamos mais tão sensibilizados quanto estávamos lá naquele primeiro momento. É preciso dizer, essa oportunidade que Camila me dá de poder falar das minhas inquietações, de que há 66% dessas pessoas, dos 67.000 que morreram, recebiam um valor de até R$ 3.000 por mês.
66% dessas pessoas. É preciso dizer, e eu não tenho esse percentual, que a maioria das pessoas que hoje estão morrendo estão dentro das matrizes africanas, das matrizes indígenas ou dos não brancos, vamos dizer assim, pela nossa riqueza de miscigenação do qual nós somos enquanto brasileiros, né? Não somos brancos, originalmente falando, né? Mas é interessante que a gente possa olhar para isso, que a gente possa interrogar nesse sentido o que efetivamente acontece em que essas populações periféricas começam a sofrer novamente, né, dado agora um efeito pandêmico de uma maneira muito maior necessariamente pela sua vulnerabilidade da qual elas estão acometidas. E como que cada um de nós, né, e é nesse exercício que eu faço com vocês, como cada um de nós pode se apropriar daquele elemento que nós sacamos no início, desse abandono, desse desamparo originário, para criar estratégias e recursos, né? A Camila faz isso com o seu Vidas que Importam, né? De que a gente possa se responsabilizar, né? Criar mecanismos de responsabilização sobre a nossa vida, sobre o que vamos fazer com nossas vidas, né? Uma vez que nós sabemos que é preciso que a gente tome as rédeas também das nossas vidas, né? Das nossas questões. Tá? Camila, se tu queres colocar alguma coisa, por favor. Né? Primeiro, mais uma vez, né, Rude, não à toa, eu te convido, porque sempre te falei isso no meu questionamento, enquanto a psicanálise, ela precisa dar conta, né? Eu sempre te pontuei isso, né? Dar conta dessa política, dessa cultura, né? Porque quando eu leio Freud, e todas as vezes eu vejo o quanto que ele se fez resistente. O que a gente está fazendo hoje, o que a gente está propondo hoje, é sobretudo uma resistência, como tu bem disseste no início, uma resistência política. No momento que o Freud vem tirar a sexualidade, né, do campo do pecado, né, e dizer que a sexualidade ela é inerente à condição humana. No momento que ele vem colocar, né, os corpos loucos, como no nosso artigo, né, os corpos amordaçados, ele vem dar um lugar social, sobretudo, né? Não só um lugar na clínica em si, de um sujeito passível de escuta, mas um sujeito cultural, um sujeito social também, né? Então, o quanto que ainda escrevi aqui, né? O quanto que a tua fala é importante para mim, sobretudo, na minha caminhada, desse fazer, né, de analista, fazer, o quanto que a tua fala é importante, porque me dá ânimo para manter o Vidas que Importam. Porque tirar a psicanálise desse lugar em que... E aí é uma crítica que sempre me atravessa, eu acho que esse lugar eu posso falar sobre, né? Que a psicanálise ela não é tão somente o consultório, a clínica em si. O Lacan nos diz, né, que a escuta ela se faz em qualquer lugar. Isso aí. Desde que eu tenha ética para isso, desde que eu dê conta do saber analítico. A clínica se faz em todo lugar. Então, nesse momento de live, está se fazendo a clínica, de algum modo. Isso aí. E aí eu escrevi assim que, nesse momento, parece não haver consolo diante das perdas ou das possibilidades da perda, onde nem mesmo as religiões conseguem dar conta.
Uhum. Uhum. Então, a tua fala me fez pensar nesse sentido, né? Isso. De, Perfeito, perfeito. Ótima tua contribuição. Sabe que eu pensei, te escutando, que quando Freud escreve sobre o futuro de uma ilusão, né, que é um texto posterior ao Mal-Estar, ele faz uma discussão pensando também na questão da religião. E ele é um crítico ferrenho a isso. Vocês sabem disso. E ele fala desse sentimento oceânico que supostamente a religião poderia abarcar ou aplacar aquele furo, aquela falta originária da qual nós fomos constituídos. Ou seja, o que nós podemos fazer para aplacar, abafar, apagar ou dar um contorno àquela falta que nos é originária. Né? O Freud faz várias hipóteses. Será que é a arte? Será que é a droga? Será que é a religião? O que vai fazer com que o homem possa dar conta dessa angústia que lhe é originária? Né? O que seria possível colocar no lugar aí? E ele mesmo responde que nada é possível, que nada é possível colocar no lugar. E nesse sentido, implica uma ética para a gente pensar, né? Que o que de fato faz problema, e isso é uma questão muito interessante, a nós não é a morte, mas sim a vida, essa insustentável leveza do ser, que a gente de alguma forma tem que procurar recursos, e esse é um belo recurso de fazer isso, de estar em movimento, de poder encontrar naquilo que Freud fez desde o primeiro momento. Ele teve uma estratégia, um método muito simples. Ele teve a sacada de perceber que se nós falássemos, e naquele momento ele pensava assim, nós poderíamos nos curar. Se nós falássemos, ele não tinha um computador, ele não tinha um laboratório, ele não tinha nada disso. Ele disse, eu só preciso escutar as histéricas que não estão sendo escutadas, que estão sendo negligenciadas. E é um método muito simples, se a gente for pensar, mas ele é o que talvez faria a possibilidade desse movimento de não tamponamento da falta, mas que permitiria que nós seguíssemos em busca constante, peremptoriamente, do nosso desejo, que não chegamos a ele, né? Que não, de fato, o consumamos, mas que nos permite nos lançarmos constantemente nesse movimento. Que interessante pensar assim, né? Porque a gente poderia hoje dizer, bom, será que teria algum remedinho aí que me deixasse e fizesse feliz? Será que teria, né? As pessoas pretensiosamente buscam isso, esperam isso. Será que haveria alguma cirurgia plástica que me fizesse feliz? Será que haveria algum dispositivo mágico que me faria feliz? Freud vai dizer, não há. Não há. Nesse sentido, ele pode parecer pessimista em relação à humanidade, em relação à felicidade. Mas é preciso também lembrar que Freud vive o entre guerras. É preciso lembrar que Freud vive o texto de 1929 em O Mal-Estar na Cultura, publicado meses antes da primeira queda da Bolsa de Valores, em 1929. Foram meses antes. Foi horrível, né? Foi um processo tenebroso. Então, ele diz para nós, a psicanálise nos diz que não há garantias. Que não há garantias. Mas que nós podemos fazer a partir de uma ética, a partir de uma responsabilidade, assunção e assumir o nosso desejo. Olha que interessante isso. Pode parecer pouca coisa isso, mas assumir o nosso desejo diante de um contexto, diante de um mundo. Ou seja, na medida que nós assumimos o nosso desejo, nós pagamos o preço. Nós pagamos o preço, né? E nós talvez possamos, assumindo o nosso desejo,
não pagar com a carne. Não pagar com a carne. Então temos grandes desafios. Esse é um momento também que se apresenta dessa forma, né? Mas nesse sentido, quando tu falavas, eu também me lembrei que Freud viveu a gripe espanhola, né? Freud viveu a gripe espanhola e Sofia, sua filha, veio a falecer de gripe espanhola. Que meses depois, o filho de Sofia, neto de Freud, vem a morrer também. Nesse momento, no falecimento do neto, Freud escreve luto e melancolia. Escreve luto e melancolia. Ele faz uma produção. Ele faz uma produção. Isso que eu queria destacar em relação a isso. É produção de vida, né, Ruth? É produção de vida. Produção de vida, fundamentalmente. Né? Então, existe um alento nesse sentido. Não é uma visão positivista, não estou passando isso. Mas existe uma possibilidade de inventar algo que não significa algo conclusivo, definitivo, mas que implica necessariamente um movimento, né? Que a gente possa estar em constante movimento. Né? Isso normalmente é como a gente está aqui numa live hoje, amanhã vamos estar em outra. Hoje a gente está abrindo muitas questões aqui, não com a tentativa de fechá-las, porque não é essa a ideia, né? Mas de poder ampliá-las e oportunizar o debate com as pessoas, né? Que vocês se sintam convidados a se interrogar, diferentemente da posição que nós normalmente tomamos na contemporaneidade, que é engolir, que é colocar para dentro, né? Que essa medicalização representa, a meu ver. Né? Esse excesso medicamentoso representa, né, um embotamento, um fechamento para o mundo, quando nós devemos efetivamente nos lançar, nos colocar, nos posicionar. E esse é um espaço lindo e maravilhoso de poder fazer isso. Né? Isso aí. E te ouvindo também, né, Rude, me fez pensar também a questão de, mais uma vez te agradeço por isso, de pensar o nosso território na América Latina, quando tu vem falar, mesmo nas entrelinhas, de um necropoder. E o quanto que nos choca, e aí eu vou trazer duas questões aí para juntos pensarmos, o quanto que, primeiro ponto, quando a gente vai discutir a questão que tu já permeou logo no início, do racismo, o porquê que nos Estados Unidos a morte do Floyd chama muito mais atenção do que aqui. Né? Sendo que todos os dias a gente acorda, né, com a notícia de genocídio. Genocídio de um corpo atravessado pela cor, pela classe e pelo gênero. E um outro momento também que a tua fala me faz interrogações, ainda no sentido do necropoder, né, da necropolítica, que o quanto que a psicanálise ela é importante para pensar essas questões. Justamente do quanto que esses sujeitos, embora constantemente vivenciem o genocídio, são sujeitos que insistem em sobreviver, mesmo com a ausência de saneamento básico, de saúde de qualidade, de educação e etc. Né? Então, quando tu fala em luto, melancolia, me remete também a essas questões. Perfeito. Então, e uma crítica, né, a todos nós, no sentido de que o quanto que o nosso pensamento está colonizado, no sentido de que o outro, europeu, americano, é muito mais importante do que pensar o nosso território. Gente, tem 14 segundos, a gente volta para o segundo bloco com o Rudimar. Tá bom? Aí. Continue conosco.